Bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre as orquídeas Phalaenopsis, conhecidas por serem as mais fáceis de cuidar. Descubra dicas e segredos para ter sucesso no cultivo dessa bela planta. Se inscreve e deixa um like para fortalecer o canal. Escolha a orquídea certa. Existem várias espécies de orquídeas de raízes finas, como Phalaenopsis, Dendrobium, Cattleya e Vanda. Para iniciantes, recomendamos começar com uma Phalaenopsis, pois são mais fáceis de cuidar. As orquídeas Phalaenopsis são mais fáceis de cuidar em comparação com algumas outras espécies de orquídeas por 5 motivos. Agora, mostraremos alguns cuidados e em seguida os 5 motivos por que essas orquídeas são as mais fáceis de cuidar. Observe e ajuste, fique atento ao crescimento da sua orquídea. Observe se há mudanças na cor das folhas, surgimento de novas raízes e botões de flores. Observação e ajustes contínuos. A observação cuidadosa é essencial no cultivo de orquídeas de raízes finas. Fique atento aos sinais de saúde da planta, como folhas firmes e brilhantes, raízes prateadas ou verdes, e flores vigorosas. Além disso, esteja atento a possíveis problemas, como manchas nas folhas, raízes marrons ou moles, ou folhas amareladas. Ajuste a iluminação. Observe como as folhas da orquídea estão respondendo à luz. Se as folhas estiverem amareladas ou pálidas, pode ser um sinal de que a planta está recebendo luz excessiva. Por outro lado, se as folhas estiverem escuras ou a planta não estiver florescendo, pode ser um sinal de que precisa de mais luz. Faça ajustes gradualmente, movendo a planta para uma posição com maior ou menor intensidade de luz. Escolha um vaso adequado. Opte por um vaso transparente ou semi-transparente, permitindo que você observe as raízes e monitore a umidade do substrato. Certifique-se de que o vaso tenha furos de drenagem para evitar o acúmulo de água. A escolha de um vaso de plástico transparente é fundamental para monitorar como sua orquídea está reagindo aos cuidados como rega, luz e se o substrato está adequado. Agora observe algumas orquídeas em que esses cuidados tão simples foram deixados de lado. Olhe essas orquídeas, e como a aparência delas está claro que faltou alguns cuidados. Essa orquídea já estava apresentando sinais de apodrecimento e as folhas amareladas mostram que ela irá apodrecer e morrer. As raízes já estavam com uma aparência diferente, ou seja, com outra cor. Isso só foi possível porque o vaso era transparente e o monitoramento foi feito corretamente. Agora, você verá como deve ser a aparência de uma orquídea Phalaenopsis quando ela está saudável. E os cuidados necessários estão sendo aplicados de forma correta. As raízes são sempre na cor verde e branca. E ela deve ter brotos com novas hastes saindo à medida que a planta cresce e se desenvolve. Se esses sinais não estiverem aparecendo em suas orquídeas Phalaenopsis, algo está errado e você deve tomar as medidas necessárias. Como reduzir regas, cuidados com a luz, entre outros fatores que você aprenderá ao assistir esse vídeo. Escolha o substrato certo. As orquídeas de raízes finas preferem um substrato poroso e bem drenado. Uma mistura comum inclui casca de pinheiro, carvão vegetal, pedra britada e musgo sagnum. Essa combinação proporciona uma boa aeração e evita o encharcamento das raízes. Ajuste a fertilização. Se notar um crescimento lento, folhas pálidas ou falta de floração, pode ser necessário aumentar a frequência ou a concentração do fertilizante. No entanto, evite superfertilização, isso pode danificar as raízes. Siga as instruções do fertilizante e lembre-se de diluí-lo adequadamente antes de aplicar. Adubação adequada. Utilize um fertilizante específico para orquídeas diluído na água de rega. Aplique o fertilizante de acordo com as instruções do fabricante, normalmente a cada 2 semanas durante o período de crescimento ativo. Rega correta. Evite encharcar as raízes das orquídeas de raízes finas. Espere até que o substrato esteja quase seco antes de regar novamente. Use água em temperatura ambiente e despeje-a diretamente no substrato, permitindo que o excesso de água drene pelos furos do vaso. Ajuste a rega conforme necessário. A quantidade e a frequência de rega podem variar de acordo com a espécie, o ambiente e a estação do ano. Monitore a umidade do substrato, inserindo um dedo cerca de 2 cm no meio do vaso. Se estiver seco, é hora de regar. Se ainda estiver úmido, espere mais alguns dias antes de regar novamente. Umidade ideal. Orquídeas de raízes finas apreciam níveis moderados de umidade.
Coloque um prato com pedrinhas e água sob o vaso para aumentar a umidade ao redor da planta. Evite borrifar água diretamente nas folhas, isso pode levar ao apodrecimento. Temperatura adequada. A maioria das orquídeas de raízes finas prefere temperaturas diurnas entre 20 graus Celsius e 30 graus Celsius e noturnas entre 15 graus Celsius e 20 graus Celsius. Evite exposição a correntes de ar frio ou temperaturas extremas. Faça as mudanças gradualmente, quando for necessário fazer alterações nas condições de cultivo, como iluminação, rega ou localização da planta, faça-as gradualmente. As orquídeas são sensíveis a mudanças bruscas e podem levar algum tempo para se adaptar a novas condições. Cultivar orquídeas de raízes finas pode parecer desafiador no início, mas com paciência, observação e ajustes adequados, você poderá desfrutar de lindas flores e um cultivo gratificante. Lembre-se de que cada orquídea é única, e pode ser necessário personalizar os cuidados com base nas necessidades específicas da sua planta. Faça as mudanças gradualmente, quando for necessário fazer alterações nas condições de cultivo, como iluminação, rega ou localização da planta, faça-as gradualmente. As orquídeas são sensíveis a mudanças bruscas e podem levar algum tempo para se adaptar a novas condições. Cultivar orquídeas de raízes finas pode parecer desafiador no início, mas com paciência, observação e ajustes adequados, você poderá desfrutar de lindas flores e um cultivo gratificante. Primeiro, tolerância a condições internas. As Phalaenopsis são adaptadas para o cultivo em ambientes internos, o que as torna mais acessíveis para os cultivadores domésticos. Elas se adaptam bem a condições de luz indireta brilhante encontradas em janelas voltadas para leste ou oeste, e podem florescer mesmo em locais com iluminação artificial adequada, como lâmpadas fluorescentes. Segundo, necessidade moderada de água. As Phalaenopsis têm raízes grossas e suculentas que permitem o armazenamento de água. Isso as torna mais tolerantes a pequenas variações na rega. Elas preferem que o substrato seque um pouco entre as regas, o que significa que não é necessário regar com tanta frequência quanto outras orquídeas. Isso facilita o controle da umidade e minimiza o risco de superregar, que é uma das principais causas de problemas em orquídeas. Terceiro, o florescimento prolongado. As Phalaenopsis produzem hastes florais longas com várias flores que podem durar várias semanas ou até meses. Isso significa que uma única planta pode proporcionar um período prolongado de floração, proporcionando um espetáculo contínuo de flores. Além disso, uma vez que as flores murcham, a planta pode rebrotar e produzir novas hastes florais no futuro. Quarto, adaptação a diferentes ambientes. As orquídeas Phalaenopsis são conhecidas por sua adaptabilidade a diferentes ambientes. Elas podem ser cultivadas em vasos de vidro, enraizadas em troncos ou placas de madeira. Isso permite que os cultivadores escolham um método de cultivo que melhor se adequa às suas preferências e condições específicas. Quinto, disponibilidade e informações. Essas orquídeas são amplamente disponíveis em lojas de jardinagem e orquidários, tornando-as mais acessíveis aos cultivadores. Além disso, como são populares, há muitas informações disponíveis sobre o cultivo adequado das Phalaenopsis. Existem livros, guias online e comunidades de orquidófilos que compartilham conhecimentos e dicas para cuidar dessas orquídeas. Se quiser saber mais sobre orquídeas de raiz fina, vou deixar aqui em cima um card com mais detalhes sobre essas orquídeas.